Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos continuar nossa comunhão e antes de entrar no tema dessa noite, que é o seu poder que opera em nós, eu quero ter uma comunhão com os irmãos sobre o que Deus está fazendo hoje. Amém. Porque nós estamos chegando nos tempos finais e está havendo uma mudança de era, está havendo uma mudança na maneira de Deus trabalhar. Porque nesse final dos tempos, cada vez mais, a realidade da edificação do corpo de Cristo será manifestada. Amém. Deus, no passado, usou homens de Deus, mas homens considerados gigantes espirituais. Mas, nesses tempos finais, Deus quer fazer uma mudança. Deus quer nos introduzir, não na era, não fazendo com que nós permaneçamos na era de gigantes espirituais, mas entremos na era dos irmãos de ponta-negra. Amém. Isso significa o quê? Todos os irmãos funcionando. Amém. É bom que haja um irmão forte que carrega toda a igreja. Esse é o nosso conceito. Né? Mas, é isso que Deus quer? Que um irmão forte carregue toda a igreja? Não. O Senhor quer é o ministério do corpo. Amém. Ele quer fluir e quer fazer usando cada membro do corpo de Cristo. Amém. E nesse corpo, nós aprendemos não a depender de um homem, nós aprendemos a depender uns dos outros. Amém. Então, são lições espirituais que precisamos todos aprender nesse novo começo. Nenhum indivíduo, por mais talentoso que seja, possui a plenitude de Cristo sozinho. Amém. Não é assim? Nós vimos de uma maneira muito clara em 1 Coríntios capítulo 12, que o Senhor, o Espírito, distribuiu os dons. Né? Que o Senhor distribuiu diferentes funções para os membros, para os diferentes membros do corpo de Cristo. A plenitude só é encontrada na totalidade dos membros. Amém. Então não estamos, irmãos, na era de gigantes espirituais. Vamos tirar o conceito de que eu espero que migre para a minha cidade um irmão forte. Parem de sonhar com isso. Isso não é o que Deus quer fazer. Deus quer usar você. Amém. Deus quer usar cada irmão, cada irmã. Amém. Não quer dizer que Deus não pode usar um irmão forte, mas à medida que nos aproximamos do final dos tempos, a realidade do corpo vai se manifestando cada vez mais. Isso nós precisamos ver. E Efésios, capítulo 3, versículo 18, diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui não fala de um indivíduo, fala de todos os santos. Aqui fala para que nós juntos sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém.
O individualismo espiritual é um grande perigo. E esse é um conceito que muitas vezes está dentro de nós. Isso é inimigo da vida do corpo, da vida da igreja. Por quê? Porque quando nós estamos na dependência de um homem, facilmente esse homem se torna um ídolo. E mais cedo ou mais tarde, esse homem será causa de divisão. Porque nós somos atraídos por um homem, pelos dons de um homem, e não por Cristo. Nós aprendemos a depender de um homem e não de Cristo. E Deus está mudando. Louvado seja Deus. Ele está nos introduzindo neste novo começo. Amém. E neste novo começo, Deus quer cada um de nós. Você sabe, quando nós funcionamos como corpo, se um membro sofre, todos sofrem juntos. Mas todos juntos sustentam o organismo. Sustentam. Isso é algo que todos nós precisamos perceber. Nós precisamos compreender que o corpo de Cristo é importante para a obra que Cristo deseja fazer. Porque Cristo quer fazer algo nessa terra. E por isso nós estamos ainda nessa terra. Amém. Se Cristo não quisesse fazer nada nessa terra, haveria razão de nós estarmos aqui ainda? Não. Então, se você está aqui ainda, é porque o Senhor quer usar você. Porque se o Senhor não quisesse usar você, então o que ia falar? Quer colher ele. Não estou servindo para nada. Mas se você está aqui, é porque Ele quer usar. Amém. Essa é a visão que precisamos ver a respeito do corpo. Por isso, vamos tirar dentro de nós o conceito de clérigos e leigos. Esse conceito é o quê? Não ponha culpa nos outros. Né? Porque tem dois lados. Esse conceito de clérigos e leigos tem dois lados. Um lado que diz assim, eu que tenho dom, então eu tenho que fazer, você não precisa fazer nada, deixa que eu faço tudo por você. Então, esse é o lado, aqui temos uma pessoa que causa dano, não é verdade? Porque ele não permite que o corpo se manifeste, ele quer fazer tudo sozinho. Mas existe o outro lado que é culpado também. Isso eu não consigo fazer. Isso é para aqueles irmãos que estão à frente. Isso é para eles fazerem. Você causa o mesmo dano que aquele que acha que pode fazer tudo. Então, esse pensamento que você tem, isso não é para mim, causa dano para o corpo. Sabia disso? Você que cria esse sistema clérigos e leigos. Por quê? O sistema clérigos e leigos tem aqueles que querem ser do clero e tem aqueles que querem ser os leigos. Verdade. Você, eu não quero ser do clero. Eu quero ser leigo. Significa o quê? Eu não quero fazer nada. Onde nós reunimos tem esse sistema de clérigos e leigos. Então, quando você diz, isso não é para mim, isso é para os irmãos que estão à frente, você está criando o sistema. Compreende? Então, o Senhor nos salve disso. Todos nós devemos funcionar. Isso é para ajudar, dar uma ajuda prática na visão do corpo. Quando funcionamos no corpo, diz que Deus coordenou o corpo, como vimos hoje de manhã, né? E os membros funcionam. E aí, quando nós temos visão,
Nós não somos aqueles que dizem, eu posso fazer. Somos aqueles que dizem, nós podemos fazer. Amém. É diferente. Não é? Eu sozinho não posso, mas junto com você, irmão, eu posso. Amém. Por que essa mudança? Porque Deus, no final dos tempos, o objetivo de Deus é ganhar um corpo, é ganhar uma noiva, é ganhar um templo, sua habitação no Espírito. Correto? Amém. E Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só. Quando nós seguimos a verdade em amor, e nós crescemos para dentro daquele que é a cabeça, Cristo, quanto mais Cristo me encabeça, mais a realidade do corpo se manifesta. Mais eu me manifesto como um membro, e não como aquele que faz tudo. Aqui nós vemos, aqui no versículo 15 e 16, você vê destaque para alguém especial? Só Cristo tem a cabeça. Amém. Só tem destaque para Cristo. Tem destaque para um outro membro especial? Nesse versículo 15 e 16? Não tem. Você está vendo para onde Deus quer nos levar? Nós precisamos saber para onde Deus quer nos levar. Amém. É nessa direção, não é a direção de tomara que chegue um irmão forte na minha cidade. Daí você vai dizer, Miguel, você destruiu meu sonho nessa noite. Louvado seja Deus. Quantos estavam esperando? Quantos estavam parados, esperando Deus? Manda o irmão para a minha cidade. Deus não manda porque é o seu problema. Não estão compreendendo o que Deus quer fazer. Aí você vai parar de esperar 20 irmãos. Você vai arregaçar as mangas disso. Vamos lá. Você vai chamar os demais irmãos, vai falar, vamos juntos então agora. É edificar. Porque ninguém virá de fora. Pode ser que Deus mande, pode ser que Deus mandar em alguém, mas vai mandar alguém só para ajudar, mas não é para ser o faz tudo não, viu? Nossa. Então, essa questão da edificação é algo muito importante. Mas nós, muitas vezes, porque nós somos homens caídos e temos conceitos religiosos, nós não percebemos que Deus quer usar todos. Teve uma época, nas eras passadas, que Deus usou grandes homens, foi necessário. Mas você pode ver, a revelação do corpo não era uma coisa tão avançada como nos dias de hoje. Concorda comigo? A visão da igreja, o corpo de Cristo. Então, hoje Deus está nos encaminhando por uma nova realidade. Esperar um gigante espiritual é você ver uma pedra isolada, bonita.
pode haver uma pedra grande, bonita, mas não é um edifício. Não é algo coletivo. Nós somos pedras vivas, Amém. sendo edificados para sermos casa de Deus. Amém. Não é verdade? Deus hoje não está buscando grandes homens. Ele está buscando um corpo através do qual seu filho possa ser expressado em plenitude. Por isso é importante essa visão para nossas vidas. Deus deseja que seu povo trabalhe em unidade. E aí, para que o corpo trabalhe em unidade, a necessidade de cooperação. A necessidade de harmonia. A necessidade de comunhão. A necessidade de concordarmos. Isso é, nós sermos como, a trabalharmos juntos como uma orquestra sinfônica. Numa orquestra sinfônica, né? Um montão de instrumentos. Não é verdade? E quando todos esses instrumentos tocam, tem harmonia, não tem confusão. Tem harmonia. E todos tocam a mesma música. Não é cada um tocar a sua própria música. Correto? Então, cada membro tem a sua responsabilidade. Não podemos ser passivos. Estamos entrando na era do corpo, daí não tem lugar para espectadores. Não tem lugar para membros que não funcionam. A questão é, Deus vai querer usar cada vez mais cada um de nós. Amém. Você tem que ter uma visão. Deus quer me usar. Não pense, Deus não quer me usar porque sou inútil. Jogue fora essa mentira de Satanás. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus quer me usar. Amém. Porque eu sou membro do corpo de Cristo. E aí, qual que é a ação do inimigo? Enfraquecer cada um individualmente, anular a função de cada um. Daí Cristo não vai poder contar com um corpo, com uma igreja edificada. A igreja edificada é a coisa que Satanás mais teme, porque as portas do Hades não prevalecem contra a igreja edificada. Amém. Entende? Não é as portas do Hades não prevalecerão não prevalecem contra um gigante espiritual, não. Nem prevalecem contra a igreja edificada, entendeu? Amém. A resistência contra os ataques de Satanás não vem de uma força de um membro, vem da força do corpo. Amém. E aí, nós podemos ver e vimos hoje de manhã claramente que o Espírito Santo é aquele que distribui os dons. E quando todos funcionam, quando a manifestação dos dons, a manifestação do Espírito,
há um resultado que é para o proveito de todos. O corpo precisa de todos os membros. Então, está chegando a nossa vez, amados irmãos, amadas irmãs. Amém. Aleluia. Amém. Chegando a nossa vez, Amém. os irmãos de um talento. Amém. E Deus quer fazer coisas tremendas Amém. nesses tempos finais. Bom, esse aqui foi somente uma palavra para complementar o que nós falamos nessa manhã, para que todos os irmãos possam perceber por que caminho Deus vai nos levar. E esse caminho passa por você. Tá bem? Amém. Então, para de sonhar de irmãos fortes que irão migrar para a sua cidade. Louvado seja Deus. Amém. Vamos entrar na realidade. Agora, nós vamos entrar no assunto do seu poder que opera em nós. Em Efésios, capítulo 4, versículo 1, a versão nova Almeida atualizada, diz assim: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É muito interessante que o capítulo 4, versículo 1 começa assim: por isso. Isso quer dizer que esse capítulo 4 é uma continuação daqueles versículos anteriores. Então, pelo fato de ter os versículos anteriores, por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, nós temos que agora ver o que está nesses versículos anteriores. Tá? Isso aqui é algo muito importante que precisamos perceber. Então, vamos dar uma olhada no final do capítulo 3. Tá bem? Final do capítulo 3, porque no início do capítulo 4, Paulo diz, por isso. Então eu tenho que saber o que ele falou antes. E o que ele falou antes está ali. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. É muito importante que a gente conheça que o livro de Efésios, ao todo, nós temos 6 capítulos. Os capítulos 1 a 3 nos mostram o plano de Deus, do Deus triuno e o que Deus triuno fez. E a partir do capítulo 4 até 6, mostra o que esse plano produziu nessa terra e como deve ser o nosso viver nessa terra. Então, os 3 primeiros capítulos mostram o que Deus fez. E o capítulos 4 a 6 mostra, então, como deve ser o nosso viver baseado no que Deus fez. E no capítulo 3, versículo 20, e tem esse versículo que é tremendo, nós usamos muito. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Olha só, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqui mostra
que existe um poder que opera em nós. E que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme esse poder que opera em nós. E qual é esse poder que opera em nós? Isso está no capítulo 1, versículo 19 e 20. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Queridos irmãos, queridas irmãs, vejam, aqui menciona o poder da ressurreição. Você se lembra de Lucas 24? Sim. Começa com quem? Tumba aberta. O poder da ressurreição. Amém. Deus vai fazer algo novo. E esse é de acordo com o poder da ressurreição, e é esse poder que opera em nós. Nosso conceito, poder, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Daí nós já pensamos em poder pentecostal. Poder de fazer milagre, poder de curar pessoas. Mas lembre-se, esse é o poder que opera em nós. E é esse poder que vai produzir, que está no capítulo 4 de Efésios. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Vamos tirar o conceito de poder para dizer, puxa, eu tinha pedido para Deus me dar recursos para comprar um carro. Ele me deu recursos para comprar 5 carros. Oh, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você sabe que esse poder, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe que é para produzir o quê? 3:21. A ele seja a glória na igreja. É produzir a expressão de Deus na igreja. Amém. O poder para você expressar Deus. Correto? Poder que opera em nós, membros do corpo de Cristo, para que haja expressão de Deus na igreja. Amém. É a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Isso quer dizer o quê? É que Paulo, ele, no capítulo 1, versículo 19, ele não tinha palavras para explicar tão quão grande era esse poder, né? Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem essa expressão suprema grandeza do seu poder significa é um poder sempre superior. Pensa em algo poderoso. Esse poder é superior a quem? Este poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele opera em você para que você entre na esfera da ressurreição. Então você vai falar assim, eu não posso, eu não consigo, se esse poder é o que vai operar em você. A questão é, como nós vamos usar o poder? Para quê? Exatamente para produzir o que está em Efésios, capítulo 4. E aqui nós vamos ver alguns itens do que esse poder é capaz de produzir.
E nós vamos ver, primeiramente, esse é um poder que opera no passado, no presente e no futuro. Porque nosso Deus é um Deus que tem um propósito. Amém. E isso que ele quer produzir é o corpo de Cristo. Primeiro, em capítulo 4, versículo 4 diz assim: há somente um corpo e um espírito. 4, 5, 6. Então, nós temos aqui há. É o tempo presente. No versículo 7, diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isto é referente ao passado. Capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos. Ligado ao futuro. Então, o que é que Paulo quer expressar para nós? Que esse poder abrange nosso presente, passado e futuro. E todos esses aspectos estão ligados ao corpo de Cristo. Olha só. Efésios 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo 12 está conectado ao versículo 7, que diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Daí ele vai desenvolvendo até chegar no 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está vinculado ao capítulo 4, versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o único pensamento que permeia aqui, nessa porção do capítulo 4, que envolve presente, passado e futuro, é o corpo de Cristo. Amém. Isso aqui deve nos impressionar profundamente. Deus quer o corpo. Amém. Nós também queremos. Amém. Certo? Amém. Essa é a nossa visão. Eu estava numa cidade do interior de São Paulo, tendo comunhão com os irmãos dessa igreja, daquela região, numa reunião sábado à tarde. E era uma reunião de perguntas e respostas, né? Os irmãos tinham dúvidas, então eles vão ter comunhão então. Daí perguntaram, né? Isso aqui, a questão da nossa visão e tal. Daí eu perguntei para eles assim: irmão, qual é a nossa visão? Visão da igreja. Eles falam: Cristo é a igreja. Qual é a nossa visão da igreja? Eles assim: nossa visão da igreja é uma igreja em cada cidade. Eu falei para os irmãos: está errado. Como está errado? Falei para eles: nossa visão é que a igreja é o corpo de Cristo. Primeiro ponto, a igreja é o corpo de Cristo. Segundo ponto, Efésios 4:4 diz: há somente um corpo. Certo? Então, quantos corpos tem? Um. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então,
o fato de ser uma igreja em cada cidade é consequência da igreja ser o corpo de Cristo. Amém. Os irmãos estão compreendendo agora uma ordem inversa. Nossa visão não é uma igreja em cada cidade. Nossa visão é a igreja é o corpo de Cristo e há somente um corpo, por isso a expressão de um corpo é uma. Os irmãos estão compreendendo? Isso é visão orgânica. Nós somos um. Não é porque nós todos cremos na mesma doutrina de uma igreja em cada cidade. Nós somos um porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos um porque nós temos a visão. Há um só corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Os irmãos estão compreendendo ou não? Então, e essa realidade de um só corpo é a realidade que vem da ressurreição. Sim. É na ressurreição. Porque na velha criação é impossível sermos um. Amém. Não tem. O que nós cremos que pelo fato de haver um só corpo, a expressão desse corpo é unidade. E uma expressão. Correto? Consequentemente, é uma igreja em cada cidade. Então é uma consequência, mas não é razão. Nós precisamos compreender bem essa realidade. E pelo fato de nós termos uma visão a um só corpo, essa é uma informação taxativa, definitiva. Há somente um corpo. Amém. E aí, o que nós precisamos ver? Cristo morreu por nós e nós somos colocados nesse corpo. Resultado, nós pertencemos um ao outro nesse corpo. Romanos, capítulo 12, ele diz algo muito importante. No versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e aqui diz, membros uns dos outros. Nós não somente somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Aqui nos mostra que nós fomos feitos para pertencermos um ao outro. Eu pertenço aos irmãos, eu pertenço ao corpo, os irmãos pertencem a mim. Tá certo? Amém. E essa é uma visão muito clara. Então, um só corpo e também um só espírito e há uma só esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Certo? Podemos ver que é pela obra do Espírito que nos tirou das trevas e nos conduziu a Cristo. Que hoje nós temos essa esperança e hoje nós estamos nesse corpo. Daí o capítulo 4, versículo 5 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Senhor é responsável pelo fato de como os crentes foram unidos para pertencerem a Ele.
Nós cremos no Senhor em uma só fé e nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Amém. Certo? E temos um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós podemos ver a ação do Pai. Ele está governando tudo. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos. Ele trabalha por meio de todos. Cada pessoa, cada circunstância. E ele está em todos, ele habita em todos nós. Certo? Então, tudo isso nos mostra que nós pertencemos uns aos outros. E aí, o que nós também precisamos compreender? E está a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Daí, ele diz, ora, versículo 10, aquele que desceu é também, mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nos mostra a edificação do corpo de Cristo e fala sobre irmãos, homens todos que foram dados para o nosso aperfeiçoamento, para que todos nós possamos desempenhar a nossa função, certo? Todos os irmãos podem participar da edificação do corpo de Cristo. Amém. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito, que o Deus triuno nos equipa para nós servirmos uns aos outros. De onde vem a edificação? Vem do fato de nós servirmos uns aos outros. Amém. Amém. Correto? Fomos feitos para pertencer uns aos outros, fomos feitos para servir uns aos outros. Amém. Isso é algo de importância. Amém, Senhor Jesus. Precisamos ter essa visão. Tá? Amém. E outro ponto que nós precisamos também ver é o que exatamente está nesses versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Fala de nós crescermos para dentro da cabeça. E aí, o resultado é que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nos mostra uma coisa tremenda. Nós não podemos crescer sem os irmãos. Amém. Então, nós estamos aqui neste corpo para pertencermos ao outro, Amém. para servirmos um ao outro, e para crescermos juntos. Amém. Sem os irmãos, eu não consigo crescer. Não é bom? Aleluia. Tudo isso é pelo poder da ressurreição. E capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Nós fomos chamados para dentro do Deus triuno, nós fomos chamados para dentro do corpo de Cristo. Amém. Então aqui ele diz, para nós andarmos de modo digno da vocação, isto é, desse chamamento. Eu fui chamado para o corpo. E o meu andar manifesta isso. Com o poder da ressurreição. Amém. Pensa numa igreja edificada. Tá? Vamos agora ajustar as palavras que temos aqui no final do capítulo 3 e esse início do capítulo 4. Pensa um pouquinho como é uma igreja edificada. Pensou? O que Deus vai fazer é infinitamente mais do que isso que você pensou. Amém. 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 Senhor. E aí? Não é para a gente achar. Pensa numa igreja edificada. É impossível. Isso é só um sonho. Não é essa maneira de pensar. Pensa numa igreja edificada. Vai ser muito melhor. Amém. Infinitamente mais. Amém. Qual é o seu sonho para a igreja em Belo Horizonte? Não precisa falar. Você tem um sonho. Meu sonho para a igreja em Belo Horizonte. Qual é o seu sonho para a igreja em Contagem? Opa! Qual é o seu sonho para a igreja em Lagoa da Prata? Arcos, Formiga, Coimbra. Qual é o seu sonho? Com esse poder da ressurreição, é infinitamente mais do que vai poder saber. Amém. Amém. Aleluia. 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 E é por isso que no versículo 31 diz: a ele seja a glória na igreja. A igreja vai expressar a glória dele. Amém. Isso vai ser produzido por essa suprema grandeza do seu poder. Amém. Eu não sei se nessa noite você voltou a ter esperança. Não. Mas é isso que a palavra quer nos dar. Amém. Amém. Aleluia. Os irmãos compreendem essa nossa visão? Cristo, a igreja, é algo muito mais amplo do que você pensava. Amém. Você pensava em termos doutrinários. Nós estamos falando em termos de realidade espiritual. Amém. Não é muito mais? Sim. Nossa, Então, por isso que ali no versículo 13 de capítulo 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque é esse poder que opera em nós que vai produzir tudo isso. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amanhã tem mais. Aleluia. Amanhã tem mais. Amém. Amanhã vai ser uma conclusão. Sim. Deus vai dizer: Deus, você é demais. Amém. É. E lembre,
você faz parte desse plano. Amém. Você, mas eu sou somente um irmão de um talento. E Deus vai falar, é isso mesmo. Porque eu quero usar irmão de um talento. Eu não quero usar irmão de 5 talentos, de gigante espiritual. Eu quero usar irmão de um talento. Ser de um talento é você mesmo. Diga para o irmão que está ao seu lado, é você mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém?